Salve, salve aí, galerinha de gestão empresarial, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, só para lembrar aí, a gente está na nossa aula de departamento pessoal relacionada a férias, tá? A gente está no capítulo 6.5.8. A gente vai começar férias proporcionais. Sempre lembrando aí, né, vai estudar com relação às nossas aulas, faça o favor de estar num ambiente confortável e com muita luminosidade. Beleza? A gente tá começando a gravar agora atualmente com vídeo da minha cara. Até porque é mais fácil, gera mais empatia com relação a vocês e não torna tão chato assim, né? É chato você só ficar ouvindo a voz, tá? A telinha ali. Então a gente vai melhorar um pouco as coisas aqui, a gente tá trabalhando o melhor possível. Então, por favor, a gente tá tentando melhorar. Mas vamos lá. Primeira coisa aí, férias proporcionais. A gente já tinha conversado sobre isso, mas isso aqui é com relação a, por exemplo, demissão, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar justamente o artigo 147 da CLT, onde ele vai determinar o quê? O empregado que for dispensado sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado antes de completar 12 meses de serviço terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias. Vamos lá, você tem um período de 12 meses da contratação a quantidade de meses que você tem. Só que aí a gente vai colocar a relação de mês por dias, tá? Ou seja, é um mês mais 12, 2 meses mais 12, 3 meses mais 12, tá ligado? Um mês e 12 dias, 2 meses e 12 dias, 3 meses e 12 dias, sempre assim, tá? Então, com relação a isso, a gente vai vendo ali que ele vai dizer, se for, né, cancelar o contrato com 1 mês e 12 dias, você tem um valor aí com relação para receber das férias de 2,5 do total. Com relação a 24 dias, 2, 18, 1,5, 12, 1. Ou seja, de um mês que você trabalhou na empresa, você vai diminuindo. Quanto menos dias você trabalhar na empresa, menos você vai receber com relação às férias. Então vamos lá. De um mês a 12 dias, ó a desgraça. Mas aí você vai ver, completou 12 meses com 12 dias, que é o tempo de um ano aí, mais o tempo de 12 dias aí, você recebe o valor total. E quanto menos tempo, tipo assim, você bateu os 12 meses fechado, você recebe os 30 dias completos. Agora você vai fechar com 24, você recebe 24, 18, 18, 12, 12. E assim, normal. E aí a gente vai ter lá o 6.5.8.1, os enunciados. O TST 14, reconhecida a culpa recíproca na rescisão da contratual, o empregado não fará jus ao aviso prévio nem às férias proporcionais. Ou seja, se ele bater aqui em cima, no caso assim, o aviso prévio, você vai ser demitido, você recebe o aviso prévio, você tem 30 dias até a empresa encontrar uma outra pessoa para poder trabalhar no seu lugar. E aí depois você sai. E aí você vê o tanto de dias que você vai ser proporcional. Mas no caso, quando você tem menos, né, de um mês, né, ou um mês, você dispensa o aviso prévio. Até mesmo a questão de 2 meses você meio que não tem um aviso prévio disponibilizado. É automático. TST 171. Esse TST é um pouco difícil. Salvo na hipótese de dispensa, e no caso estou fazendo piada com relação a 171, mas com relação realmente ao artigo, salvo na hipótese da dispensa por justa, a extinção do contrato com mais de um ano sujeita o empregador ao pagamento das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo. Por exemplo, o cara bateu aqui, né, os 12 meses sem os 12 dias. O empregador, não sendo por justa causa, né, demitiu não sendo por justa causa, mas por um padrão normal, houve um remanejamento funcional, substituição de equipe por conta de fatores aqui econômicos, ou somente por fatores econômicos,
né, você recebe o período dos 30 dias de aviso prévio e se indica, na verdade, para você um adicional, né, das suas férias total. Não da sua parcialidade, mas sim do seu total. Em caso de você não ter batido os 12 meses mais os 12 dias, né, aí sim você vai bater o proporcional, 24, 18, 12, referente às férias. Por isso que eu falei que ela é mais complicada no 71 por causa disso. Até ST 261, empregado que pedir demissão antes de contemplar os 12 meses de serviço terá direito às férias proporcionais. Lembrando, bateu acima de 2 meses, tá? Ou seja, mais de 2 meses, você já recebe as férias proporcionais, tá? Tudo isso aqui, de acordo com a quantidade de meses que você ficou e o tempo de dias que você ficou também. Completou 12 dias, completou 18, completou 24, fechou 30. Vai de acordo com a proporcionalidade dos dias e a proporcionalidade dos meses. Tá? Proporcionalidade dos meses não. De acordo com os meses, tá? Não esquece a proporcionalidade. E a última é do STF, tá? É a Lei 200. Ou melhor, o STF 200, a Lei 1530 de 26 de 12/51, manda incluir na rescisão a parcela de férias proporcionais no caso de despedida injusta. Ou seja, o cara foi demitido, automaticamente ele, de acordo com o entendimento do STF, né, na Lei 1530, no entendimento deles, se o cara não foi por justa causa, foi injusta causa, ele já recebe, ele é obrigado, a empresa é obrigada a ceder os 30 dias de férias para o funcionário. Por isso eu sempre tenho atenção com relação aos períodos, lembrando, né, se você tem faltas, esse daqui, né, que seria o nosso total, ele vai caindo. Mesmo que você, mesmo que você trabalhe um ano, se você tiver folgas, esses valores eles vão diminuindo. Quanto mais faltas você tiver justificadas, injustificadas, né, ou com uma justificativa sem documentação, que vira injustificada também, você vai perdendo. Você vai fazendo downgrade nas suas férias. Férias comissionadas, artigo 142, inciso 3, inciso 3º, na verdade. Quando o salário for pago por porcentagem, a comissão ou viagem deverá se apurar a medida percebida pelo empregado nos últimos 12 meses que precederem a concessão das férias. No caso aqui, quando ele fala quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, a gente pode até incluir a questão aqui, que tipo de trabalho seriam esses? Vendedor, guia, pessoa que trabalha como, por exemplo, orientação historiográfica, arquitetônica, que exige que a pessoa ela trabalhe com sistemas de viagens, ou seja, não fica alocada em um só lugar. Então o que acontece? Essa pessoa ela tem um direito a férias que seja pago, tá bom? Até por conta do próprio tipo de serviço que ela desenvolve. Beleza? Férias por peças. Artigo 142, inciso 2º, quando o salário for pago por peças ou tarefa, tomar-se-á com base a média de produção no período aquisitivo do direito às férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data de sua solicitação. No caso aqui, quando ele fala por tarefa, por exemplo, no período de contrato que ele tiver, por exemplo, escavação, exploração, até mesmo a questão, por um tempo X ele foi contratado para trabalhar na Suécia, ou seja, ele é alocado em outro país, ou ele é contratado para trabalhar em outro país, mas ele é do Brasil, mas ele trabalha com um contrato limite.
esse contrato limite ele já tem que constar que efetivamente esse trabalhador ele tem direito a receber as férias dele de acordo com o período de contrato que ele está sendo aplicado. Beleza? Enunciado 49 do TST. A remuneração das férias do tarefeiro deve ser a base média da produção do período aquisitivo, aplicando-se a tarifa da data de sua concessão. Reforço aquilo que a gente falou lá do artigo 142. É de acordo com o tipo de ação que está dentro do contrato e do que tiver de tarefa, de trabalho a ser executado, ele recebe uma proporcionalidade, né, uma porção de férias referente ao trabalho. Alguns tipos de trabalho eles exigem esse tipo de ação, a exemplo na área de mineração não industrial, né, mais individualizada, ou seja, são microempresas que trabalham com mineração, eles têm que ter essa validade, porque o mineiro ele trabalha por determinados períodos curtos, dependendo da região. Férias coletivas, uma das coisas que a gente vê em alguns segmentos, alguns setores, e a gente está vendo atualmente hoje na pandemia. Artigo 139, poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores de uma empresa. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Foi o que eu falei para vocês lá atrás. As férias elas nunca podem ser inferior a 10. Que é o período de descanso, é um período legal de descanso do trabalhador. Para fins previstos nesse artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e término das férias coletivas. Beleza? A razão de você ter as férias coletivas é justamente porque existem determinadas situações. A gente teve aí o período de 16, 17, onde a nossa recessão deu um pico. Nós tivemos indústrias como Ford, como Volkswagen, algumas metalúrgicas, que tiveram que fazer o quê? Eles tiveram um boom de crescimento, né? Eles tiveram uma expansão. E aí o que aconteceu? Chegou a crise, muito funcionário ao mesmo tempo. E não estava dando para pagar as contas. Ou no caso, eles necessitavam haver um reajuste para poder manter as contas equilibradas, né, que não estavam podendo. Eles tinham que ajustar para continuar gerando pagamento. Beleza? Beleza. O que eles fazem? Eles fazem um cálculo para ver se haverá um reajuste na questão monetária do país num período X, e nesse período, antes desse período, digamos assim, da previsão começar a ocorrer, né, se realmente for haver um crescimento, no período de maior crise, eles fazem com que entre o férias coletivas. E o férias coletivas é justamente para o quê? Para dar uma respirada na empresa, nas finanças da empresa, e em caso de que haja uma subida, né, monetária do país, eles possam também fazer a mesma coisa. E quando atingir de novo o pico de produção normal deles, esses que estão em férias coletivas, eles voltam. Então aí volta o período produtivo da empresa. Tá bom? Galera, a gente vai terminando aí também o nosso capítulo de férias. A gente tem pouca coisa aí para poder ver. E fica para a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando, tá? Tem coisas aqui que realmente elas são muito mais técnicas, mas é legal. Espero ver vocês na próxima aula. Bom final de semana, boa semana, bom dia, tarde e noite aí pra vocês e nos vemos.